a ti, Jesus, entrego tudo, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a ti, Jesus, entrego, tudo quanto é meu Senhor, tudo, tudo, Cristo amado, deixarei por teu amor, tudo entregarei. Canta, igreja. Amém. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a ti, Jesus, entrego, quero ser somente teu, tão submisso aqui, vivendo como os anjos lá no céu, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a ti, Jesus, entrego, oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a ti, Jesus, entrego, quanto gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glórias ao Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, glória a Deus. Queridos, graças a Deus, queremos saudar os nossos irmãos aí em Casimiro, congregação em Mimoso do Sul. Deus possa estar abençoando as nossas vidas. E esse louvor, esse cântico que nós acabamos de louvar, acabamos de falar com Deus, traz uma reflexão para nós, irmãos. Traz uma reflexão para nós. Porque se nós, de fato, fizéssemos o que nós acabamos de cantar, nossa vida seria diferente. Se nós fizéssemos o que nós acabamos de dizer para Deus através desse cântico, dizendo que tudo deixarei,
nós viveríamos diferente. As nossas prioridades seriam outras. O nosso pensamento seria outro. A nossa conduta seria outra. Né? Dissemos que tudo a Ti entrego. Será que a gente entrega mesmo? Ou será que a gente entrega com restrições? A gente diz que entrega, mas a grande verdade é que a gente entrega em parte. A realidade é que a gente não entrega tudo, como a gente acabou de cantar dizendo que tudo eu entregarei. Bem-aventurados aqueles que entregam tudo ao Senhor. Felizes aqueles que confiam no Senhor e entregam as suas vidas sem restrições, sem reservas na presença de Deus. O Senhor, Ele tem alertado, o Senhor, Ele tem buscado, o Senhor, Ele tem ensinado a sua igreja, ao seu povo, acerca de conduta, acerca de viver uma vida sobre essa terra, sempre com a consciência de que nós somos passageiros, e nós somos passageiros por aqui. A nossa morada, o nosso lar, ele está no céu. Onde nós vamos morar eternamente, não é aqui não, é lá, é na glória, é no porvir. E nos encontramos, muitas vezes, vivendo agitados de um lado para o outro, vivemos com o nosso coração atribulado, no meio dos afazeres, no meio do corre-corre, no meio das tantas mensagens de WhatsApp a serem respondidas, no meio de tanta coisa para fazer, às vezes a gente se esquece de entregar tudo ao Senhor. A gente esquece de viver uma vida como um vaso, citado na oração do diácono João, na mão do oleiro. Deixamos de viver isso. A gente tem vivido dias, são dias primordiais na história da humanidade. A gente está estudando, está falando sobre isso, a gente está falando sobre a profecia das 70 semanas, proferida pelo profeta Daniel. E nessa profecia, Deus revela, Deus mostra que Ele determinou um tempo para que se cumprisse esse tempo, e que ao cumprir-se esse tempo determinado por Ele, Jesus Cristo voltará para inaugurar novos céus e nova terra, aos quais aguarda a sua igreja, as quais nos aguarda. E nós vivemos um tempo na história da humanidade, onde nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor revelou, onde nós olhamos para as profecias que o Senhor nos deixou, e ainda assim, com os olhos atentos, percebendo que esses dias eles se aproximam, que se abreviam, ainda vivemos nessa restrição de vida diante do Senhor Jesus. Vivemos como se esses dias não fossem chegar. Vivemos como se a promessa da volta do Senhor Jesus, de novo céu e de nova terra, não fosse acontecer. Porque se nós nos conscientizássemos, se a igreja se conscientizasse de que isso é real, a igreja, meus irmãos, ela viveria de forma diferente. A igreja, ela teria uma visão e ela atuaria de forma diferente. É comum nós vermos hoje queixas acerca de como a igreja tem vivido, e muitos hoje se queixam de dizer que a igreja ela tem vivido dentro de 4 paredes. A ideia de que a igreja ela não tem evangelizado, ou seja, a igreja não tem sido testemunha viva do Cristo que ressuscitou e morreu para salvar ao pecador.
A igreja, ela vive numa concepção de que a pessoa que conhece ao Senhor Jesus, ela acha que ela tem que chegar, sentar no banco da igreja e vir no culto de estudo ou na escola bíblica dominical, e que ela, ao fazer isso, vindo aos cultos, estando presente, que isso é simplesmente suficiente. E o Senhor nos mostra que não é, porque o Senhor Jesus, ele chamou uma igreja para ser lavada, regenerada, justificada, e através então dessa regeneração, justificação, através de ser uma nova criatura, nós possamos então nos empenhar, nos motivar a sermos instrumentos vivos nas mãos do Deus vivo. O que falta para a gente viver isso? Falta nós olharmos para a palavra de Deus e olhar para mim, e eu costumo dizer isso aqui aos irmãos, olhar para mim, e quando eu digo olhar para mim, eu tenho que trazer a responsabilidade sobre a minha vida, sobre a minha consciência, sobre o meu coração, porque nós temos uma grande tendência a lançar a responsabilidade ao outro. Nós temos uma tendência a dizer assim: ah, não, eu estou na igreja, mas a igreja não evangeliza, a igreja não prega, a igreja não quer estudar, a igreja não quer participar da escola bíblica dominical, e lança-se essa responsabilidade sobre a igreja, mas a responsabilidade, ela é minha. Porque se eu olhar para mim, eu vou olhar para mim e vou dizer: eu preciso fazer a diferença, porque Jesus morreu por mim, eu serei levado para a eternidade. O compromisso que eu tenho independe do compromisso que você tem, porque o meu compromisso, ele é com o Senhor Jesus. O meu compromisso, ele é primeiro com o Senhor Jesus, depois com aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos para fazer. E às vezes, irmãos, nós nos colocamos num posicionamento onde a gente fala assim: ah, não, alguém vai fazer, a liderança vai fazer, as coisas vão acontecer. E muitos deixam de ser privilegiados na presença de Deus. Muitos deixam de acumular créditos, vamos colocar assim, acumular créditos na presença do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele falou que nós, crentes, no dia do julgamento, seremos julgados pelas nossas obras. E ao sermos julgados pelas nossas obras, esse julgamento, o Senhor nos diz que Ele distribuirá o prêmio, que se chama galardão. Eu não faço, eu não prego, eu não vivo, porque o Senhor vai retribuir um prêmio a mim. Eu prego, eu vivo para o Evangelho de Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele me salvou. A consciência que eu devo ter, que você deve ter, é uma consciência de que Jesus, Ele fez o que nós não merecíamos. Ele fez, Ele garantiu, e com essa alegria eu vivo para Cristo. E se eu vivo para Cristo, me conscientizo de que eu vivo para Cristo, eu vou fazer a obra do Senhor. E se eu vou fazer a obra do Senhor, consequentemente eu vou acumular créditos para que naquele grandioso dia o Senhor me retribua, como o apóstolo Paulo disse que ao final dos seus dias, falando que ele receberia o seu prêmio que o Senhor tem guardado, não só para ele, mas para todos aqueles que amam e aguardam a sua volta. Ele vai voltar. O Senhor Jesus irá voltar. E nós queremos aqui, com base na profecia de Daniel nas 70 semanas, fazer um breve resumo. E nesse breve resumo a gente vai avançar para que a gente possa, então, irmãos, o objetivo de estarmos estudando as profecias, que algumas, que falam sobre a volta do Senhor Jesus, é para que traga em nós uma mudança de visão, uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, para que nós possamos olhar para a posição que nós, igreja, estamos hoje e digamos assim: não há tempo a perder. Não há tempo a perder com essas diversas coisas que nós colocamos e que nos impedem de servir ao Senhor intensamente,
Como tantos servos de Deus entenderam isso no passado e viveram de forma intensa na presença do Senhor. E são muitos os exemplos ao longo da história. E hoje, século 21, mais próximo do que eles estavam no passado, nós estamos da volta de Jesus. E ao estarmos mais próximo da volta de Jesus, o que parece é que estamos mais distante dessa promessa, dessa esperança. Igreja, não há tempo de olharmos para as circunstâncias e dizer: eu estou fraco, eu não posso, Não há tempo para isso. Sabe por quê? Abra sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Mesmo assentado, com reverência à palavra de Deus, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, nesses versos, do 24 ao 27, Deus, ele apenas disse à humanidade o seguinte: existe um tempo determinado para a humanidade sobre a terra. E nesse tempo determinado, tudo vai se cumprir. Aquilo que eu estou falando através dessa profecia, aquilo que é associado a essa profecia que está relatada em outras profecias, unindo-se todas elas para mostrar, para aqueles que estão atentos, para mostrar para o povo de Deus de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu, como Ele tem cumprido o que Ele tem prometido ao longo da história da humanidade. Prestem atenção, que são aqui alguns versos. Mas dentro desses versos, irmãos, está contido uma trajetória, uma linha, as quais nessa trajetória aconteceriam fatos, e esses fatos têm acontecido, e nós hoje estamos dentro dessa trajetória. Nós hoje, Igreja do Senhor, nos encontramos dentro desse plano que Deus reservou para a humanidade até a volta de Jesus. Fala assim: eu sou privilegiado por isso. Nós somos privilegiados por isso. Vamos reconhecer esse privilégio que nós temos recebido da parte de Deus, de fazermos parte dessa história que Deus determinou para o povo. Amém? Cláudio, passa para mim, Cláudio. Passa lá para o gráfico, por gentileza. Irmãos, isso aqui nós vimos na semana passada, tá? A gente quer ir direto ao gráfico, o qual nós estamos, então,
através desse gráfico, compreendendo um pouquinho sobre a trajetória que Deus... Pode passar direto lá no gráfico, por gentileza. Para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor determinou a contar a partir do início. Pode passar, por favor. Até o fim do que está relatado, então, dentro dessa profecia. Isso aí, até aí. Segundo o texto que nós lemos, isso aqui nós já vimos na semana passada, os irmãos que não assistiram, se quiseram ver, está aí no nosso canal para que vocês possam então observar aquilo que nós já vimos. Nós daremos continuidade aqui para que nós possamos compreender o que o Senhor nos revela e nos diz através dessa profecia. E ele vai dizer para nós, no versículo de número 24, dizendo que o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, novos céus e nova terra. Eu vou morar lá. Oh, glória! Para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Aí no 25 ele vai dizer: sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A contagem começa onde? Desde a saída, a contagem começa aí, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando que se deu isso? Início das 70 semanas do ano 450 a.C., com a ordem de reconstruir Jerusalém. A ordem saiu ali. Está relatado naquele texto. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Com essa ordem, Deus então iniciou essa contagem. Amém? E ele diz então, que desde a ordem para reconstruir Jerusalém, ou seja, daria-se 7 semanas. Foi o tempo da reconstrução de Jerusalém, foi o tempo da reconstrução do templo de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Ok? Durou então 49 anos. E ele diz então que após então essas 7 semanas, daria-se mais 62 semanas até ao ungido, ou seja, até a Jesus Cristo. Versículo 25, sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ok? Ali, primeiro 7 semanas e depois mais 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão mais em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, o que vai acontecer depois das 62? Será morto o... Olha lá, de azul, lá em cima. Após as 62 semanas, houve a morte do ungido. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Somando as 7 semanas com as 62, temos cumprido quantas semanas? 69. Então, o que é que falta? Uma semana. Essa última semana é o que está determinado aí a partir do versículo 27. Que diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Percebam, meus irmãos, que essa última semana está fazendo referência a que diversos outros textos, incluindo a profecia do tempo do fim, que está relatada no livro de Apocalipse, falando sobre
o reino de um governo chamado de um governo do anticristo. Precisamos compreender então que essa última semana ela ainda está para acontecer, ou seja, 7 anos ainda está para acontecer. Nós compreendemos então que 69 semanas se deu até ali a faixa, a seta vermelha. E após ali aquela seta vermelha, até o dia de hoje, vamos pensar que o Senhor ele abriu um parênteses na história. Para a gente compreender, acho que fica melhor assim. O Senhor ele abriu um parênteses. E esse parênteses nós conhecemos como o período da graça. Período da manifestação do Espírito Santo. Onde o Senhor Jesus, ele falou que ele iria, mas que enviaria o Consolador, e que nesse período ele então estabeleceria a sua igreja, o que nós vimos ali, naquela sequência, para que então o Evangelho pudesse ser pregado a quem? Todos, toda criatura, tivesse a oportunidade de ouvir falar que Jesus Cristo é a salvação, de que nele há salvação, e de que fora dele não há salvação, e de que existem apenas 2 caminhos: aqueles que irão morar juntamente com Cristo no céu, ou aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida e que irão morar no inferno, juntamente com o diabo e seus anjos. O inferno, o diabo, o falso profeta serão lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Existem apenas 2 caminhos: o caminho através de Cristo Jesus e o caminho que vai para a perdição, para o inferno. E nós temos vivido hoje o período da graça, onde a igreja tem sido privilegiada de ser anunciadora dessa verdade, anunciadora das boas novas do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Aí você pode dizer assim: fui eu que fui escolhido. É você mesmo. É você mesmo que foi escolhido no dia de hoje para ser esse propagador, para propagar as boas novas do Evangelho, para falar que 70 semanas foram determinadas, que virá ainda uma última semana, que será tido como, conhecido através das profecias, como período da grande tribulação, que virá sobre a terra, mas que ainda não aconteceu. Porém, existem diversas profecias que apontam para fatos que apontariam que esse tempo estaria chegando, que essa última semana está para se cumprir. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, vai ser tema da próxima semana, amém, presbítero Alexandre? Vai falar um pouquinho sobre isso. Vai falar um pouquinho sobre fatos que aconteceriam na humanidade até então que isso se cumprisse, até que essa profecia se cumprisse. E nós temos observado, irmãos, de que tudo que a revelação de Deus, que a palavra de Deus tem dito a nós, ela tem se cumprido e não falta absolutamente quase nada para se cumprir. Nós vivemos o período do fim sobre essa terra. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. E diante dessa verdade, a palavra de Deus, a gente vai estar vendo isso um pouquinho mais à frente, mas vai falar que viria no final desse tempo, desse período, viria um esfriamento sobre a igreja. Um período de apostasia, um período de abandono da fé, um período de frieza espiritual. Essa frieza espiritual que o mundo tem, irmãos, vivido hoje. Mas você não está vivendo essa frieza, não, em nome de Jesus. Essa frieza está repreendida na sua vida, em nome de Jesus. Essa frieza está repreendida na igreja congregacional aqui de Barra de São João, nas nossas congregações, nos irmãos que estão nos visitando nessa noite, na sua igreja. Essa frieza está repreendida em nome de Jesus, porque nós estamos com os nossos olhares atentos para aquilo que Deus tem revelado, que Ele vai cumprir através de nós. Nós paramos ali
né? Mostrando, dentro desse período de ensino, dentro desse período de revelação, dentro desse período de graça, o que o Senhor, Ele fez a nosso favor, o que Ele tem feito a nosso favor, o que Ele tem nos mostrado para que através dessa revelação possa despertar a nossa vida, o nosso coração para uma vida mais intensa, ou uma vida com uma intimidade maior, ou uma vida com uma busca maior, ou uma vida com abertura de mão para as coisas desse mundo e a gente viva com mais efetividade para Cristo Jesus. Está aqui, nesses pontos que nós colocamos aqui, né? Nós vimos ali o primeiro, segundo, terceiro, paramos no quinto, mas eu só vou recapitular para que a gente possa então dar continuidade onde então ele fala. Estamos falando ali que nós estamos falando do período da graça, nós estamos falando do período após a 69ª, a abertura do parênteses, antes de acontecer os últimos 7 anos que estão faltando. Nós estamos falando desses acontecimentos dentro do período da graça, do favor que você recebeu sem merecer. Diz, glória a Deus. Eu também recebi. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo veio. Está relatado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ele concede a oportunidade de a criatura se tornar filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Ele mostra que é possível resistir ao diabo. O próprio Jesus aponta e mostra isso. E a palavra de Deus nos diz, resistir. Completem. Isso é para você. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é para nós. Nos ensina a valorizar a vida espiritual e não somente a material, enquanto vivemos. Mateus 6, 33. E quantos têm feito o contrário? Quantos acumulando tesouro sobre essa terra? Quantos vivendo sobre essa terra achando que eles vão viver eternamente aqui e não vão? Não vão. Existe uma expressão colocada dentro de um cemitério que sempre chama muita atenção quando eu vou lá. A gente entra e lá no final, escrito em letras bem grandes, acho que numa capela, fala assim: aqui todos os homens se igualam. Todo mundo vai chegar. E não há riqueza, não há poder, não há autoridade que vá ser diferente. Todos comparecerão diante do Senhor. Estabeleceu a sua igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Falou das coisas que aconteceriam antes da sua volta. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao 28. Falou da sua volta após o cumprimento da última semana. Vamos ler esse texto? Nós paramos aí na semana passada. Jesus falou da sua volta após o cumprimento da última semana. Mateus 24, na verdade do 29 a 50, não vamos ler o texto todo não. Deixa eu pegar o versículo chave. Irmão Cláudio vai fazer uma pergunta. Vou usar aqui o microfone para que os irmãos aí também possam ouvir. Até para incentivar um pouco, né? Não, é interessante, né? Quando você... Eu estou com o óculos, não estou enxergando, mas vamos lá. Quando fala que a gente tende a... O ideal é valorizar a vida espiritual, só que tende a gente a valorizar, na verdade, a parte física, né? E em seguida, coloca assim, que estabeleceu a sua igreja. Quando você leu essa parte, né, fiquei pensando o seguinte, eu já vi isso, né, já ouvi falar muitas vezes em igrejas que em vez de, como coletivo, né, em vez de seguir o espiritual, começou a seguir, na verdade, a parte física, isto é, valorizar grandes templos, valorizar o quanto que arrecada, e esquece muitas vezes aquela visão espiritual de quem está próximo, né, em relação
em vez de se preocupar em grandes arrecadações, mas se preocupar com a vida dos irmãos em relação às suas necessidades, a necessidade do mais próximo também, da vizinhança. Até na ação que nós vamos fazer no sábado, vai nessa linha, né, de olhar para a comunidade, né, você no bazar, para poder ver a necessidade da pessoa e aproveitar também, né, que na verdade está casado, né, porque você sana a parte física, mas sana também a parte espiritual, né, a parte da pregação. Quando você lê essas duas partes, eu linkei muito o que nós vamos fazer sábado. Muito bom, muito bom. A observação do irmão Cláudio aí, dentro do contexto do foco da igreja na atualidade. Acho que podemos resumir assim, né, irmão Cláudio? O foco da igreja, numa grande maioria, é a preocupação com grandes templos, com grandes multidões, com grandes arrecadações, e a finalidade, né, o foco principal, o objetivo principal, que é a pregação do Evangelho, que é a assistência, que é o ensino, que é o discipulado, que é a questão o aprendizado, igual a plantinha, que ela nasce, precisa ser regada para que ela cresça, cria raízes, e depois ela gere frutos. Isso tem sido abandonado. A gente sempre menciona que quem é a igreja brasileira vista hoje pela sociedade? A igreja brasileira hoje vista pela sociedade não são as igrejas pequenas que têm o compromisso verdadeiro com o Evangelho. A igreja brasileira que é vista hoje são essas grandes denominações neopentecostais, igrejas novas, que têm surgido com essas características. E características que têm fugido completamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou, aquilo que o próprio Senhor Jesus fez. O que o Senhor Jesus fez, irmãos? Ele andou entre as pessoas necessitadas, ele andou entre os doentes, ele andou entre os pecadores e falou o quê? Anunciou a salvação, mostrou aquilo que o Senhor propôs para aqueles que creem nele. Isso tem sido deixado de lado. Isso é para a gente olhar para nós, isso é para a gente observar como deve ser a nossa postura de igreja. Joia? Falou da sua volta após o cumprimento da última semana. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29, vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Eu vou ler apenas do versículo 29 ao 31, que diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Usa o microfone, diácono João, por gentileza. Estou querendo falar que o Senhor não vai errar nessa escolha, ninguém precisa se preocupar, que será que eu estarei, o Senhor não vai me deixar? Não, todos aqueles que estiver fazendo a vontade do Senhor, pode ficar despreocupado que o Senhor vai honrar a sua palavra. Perfeito. A fala do irmão diácono João aqui nos remete a alguns estudos que nós já mencionamos e algumas colocações que nós já fizemos aqui a estudos anteriores. Critério de salvação pertence a quem? A Deus. A salvação é através de quem? Cristo Jesus. Aquele que confessar ao Senhor Jesus terá o seu nome escrito no livro da vida. E o confessar ao Senhor Jesus, o crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, não é um mero ato de emoção. Não é. Confessar ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida é um ato racional,
o qual a pessoa ela tem consciência do que ela está fazendo e ela entrega a sua vida para Jesus, e a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus habita nela e ela começa a ter transformação em sua vida. Ela começa a ter transformação no seu caráter. Ela começa a ter transformação de uma forma que ela nem percebe que está acontecendo. Porque aqueles que dizem que aceitam, mas não demonstram os frutos dessa aceitação, logo não foram convertidos, mas sim convencidos. Isso é claro, pacífico. Eu já mencionei isso aqui aos irmãos, já foi tema de outras colocações, onde muitas pessoas às vezes vê alguém que estava dentro da igreja, estava congregando, às vezes até numa posição de liderança, e às vezes as pessoas falam, aquela pessoa ela saiu da igreja e voltou para o mundo, e lá no mundo ela começou a se envolver com o pecado. Se ela lá no mundo voltou para o pecado e ela tiver prazer no pecado, ela nunca conheceu a Cristo Jesus, porque se ela tivesse conhecido de fato, ela não teria saído. Poderia até sair da igreja, mas lá fora, ela permaneceria com o temor ao Senhor, permaneceria. A gente sabe que o Senhor, já vou dar uma oportunidade para o Presbítero Nelson, a gente sabe que muitas vezes a pessoa, por alguma razão, ela se afasta, ela sai. E ainda que ela vá para o pecado, ela não vai ter prazer naquele pecado, e ela vai buscar conserto. Se ela não buscar conserto, ela não conheceu a Jesus nunca na vida dela. Essa é a questão. Presbítero Nelson, por gentileza, usa o microfone. Versículo 13. Isso, para os nossos irmãos também participarem. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. A perseverança no sentido de nós termos o quê? Eu tenho uma comunhão. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, Romanos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é isso? E se o Espírito Santo de Deus testifica que eu sou filho de Deus, ainda que eu tenha uma tendência pecaminosa, ainda que eu venha a ter o desejo de pecar, eu vou fazer o quê? Eu vou resistir. Eu vou perseverar, é o que ele está colocando aí. Eu vou perseverar. Logo, se eu não tenho essa perseverança, logo subentende-se o quê? Não conheceu. Aí vem aquele texto que nós costumamos sempre mencionar, 1 João, né, o texto de 1 João que fala, estava no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fosse, teria permanecido no meio de nós. Amém? Amém. Vamos lá, do outro lado. Inaugura-se um novo tempo para a humanidade, né? Ocorre o derramamento do Espírito. Atos capítulo 2 vai falar o quê? Da descida do Espírito Santo, inaugurando, iniciando o período da graça, o período do favor imerecido, da manifestação do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que habita em nós. Tudo isso que nós já conhecemos. Ocorre o surgimento da igreja, né? Atos 2, 37 ao 47. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Mas dentro desse livro histórico, ele começa a relatar o início da história do evangelismo, através do apóstolo Paulo, seus cooperadores, a formação da igreja, a doutrinação da igreja. Onde que está a doutrina para a igreja? Está no Antigo Testamento? Onde que está a doutrina para a igreja? Nas cartas que Deus usou o apóstolo para enviar aquelas cartas à igreja, para doutrinar a igreja. Então, a doutrina para a igreja está relatada nas cartas. Ocorre uma perseguição que contribui para a expansão da igreja. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, nós conhecemos o texto, e vai falar que houve naqueles dias grande perseguição. O povo estava lá, ao redor de Jerusalém, os discípulos estavam ali,
E ocorre então essa perseguição, fazendo com que o povo faça o quê? Vai. E Deus manda esse povo através dessa perseguição para que o quê? O seu evangelho pudesse se expandir. E chegou até onde? Chegou até nós. Olha que plano maravilhoso, hein? Que plano tremendo, hein? Deus planejou isso tudo para te alcançar. Muito obrigado, Senhor. O dom do Espírito Santo é derramado aos gentios, Atos 10, 45. Deus levanta grandes missionários para pregar as boas novas do Evangelho. Aí você pode dizer agora, ó, agora você vai dizer assim. Você vai dizer assim, bem forte, tá bom? Amém, igreja? Amém, irmãos? Eu vou repetir aqui. Deus levanta grandes missionários para pregar as boas novas. Eu sou um dele. Ah, glória a Deus, gostei. Ficou bonito, nós somos esses missionários. E como nós falamos, irmãos, em sermos missionários, não quer dizer que o missionário é o missionário só que vai fazer missões transculturais. Não é que só quem vai para o missionário, somos nós que fazemos a missão da pregação do Evangelho dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vizinhança, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Esses são os missionários que Deus tem levantado, e nós somos eles. Vidas têm olhado para nós e têm dito assim, tem algo diferente com aquele irmão, com aquela irmã. Pelo menos tem que olhar e tem que ver assim. Se não estiver vendo, alguma coisa está errada. Tem algo diferente com aquele irmão, com aquela irmã. Eu quero ser igual aquele irmão. Rapaz, o que tem com aquele homem, com aquela mulher que tem algo diferente? Eu quero ir lá. Eu quero ir lá nesse negócio da igreja lá, eu não sei muito bem, não conheço, mas eu quero ir lá ver o que tem lá, porque o Ubirajara, o camarada é diferenciado. Eu quero ver por que esse camarada é diferenciado. Isso é ser missionário do Senhor, não é não? Aquele camarada lá, ele pega a palavra de Deus lá, ele fala que comunhão, comida, churrasco... Não é, presbítero Alexandre? Eu quero ver esse negócio lá, porque eu não compreendo muito bem esse negócio não. E assim a gente vai evangelizando, e assim vidas vão sendo alcançadas, vidas vão sendo edificadas através das nossas vidas. Vai falar de Álcool Alcântara? Fala aqui, por gentileza. É só uma coisa, quando o senhor falou em churrasco, comigo, eu não entendi bem quem era, mas depois o senhor revelou. Ah, tá, não, tá. É sugestivo. Deus revela as coisas que acontecerão na última semana da profecia de Daniel. Irmãos, Deus tem feito tudo isso. Alguns exemplos que eu coloquei, mas tantas outras coisas que Deus revelou. Para que Deus revelou? Para que Deus revelou? Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Acorda, igreja. Acorda, servo meu, serva minha. Acorda porque eu quero te usar. Acorda que você é instrumento nas minhas mãos. Acorda que eu tenho levantado nessa geração, ainda que tenham pessoas, ainda que tenham tantos fugindo da direção que eu tenho proposto, mas eu sempre deixei remanescentes fiéis. Eu sempre deixei aqueles que permaneceram perseverantes até o fim. Aqueles que não deixaram se contaminar. Como o próprio profeta Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, mas resolveu firmemente. É esse povo que o Senhor tem achado aqui, é esse povo que o Senhor tem buscado, nesses dias que antecedem a sua volta e a inauguração do seu reino. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos ensine. Irmãos, olha só, a gente está fazendo aqui, é um breve resumo, um apanhado, né? Um breve apanhado, porque é muita coisa boa, mas através daquilo que Deus tem direcionado a nós aqui, eu creio que já tenha sido o suficiente para nos fazer olhar o período que nós estamos vivendo, olhar para a nossa vida e compreendermos que nós precisamos viver algo novo, algo diferente. Fique de pé.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, lida, explicada, aplicada em nossas vidas. Muito obrigado pela sua revelação. Muito obrigado pelo seu plano que nos alcançou. Nós somos a sua igreja. Nós somos o seu povo, povo santo, lavado e remido, alvejado no sangue do Cordeiro. Nós somos esse povo. Esse povo está aqui, Senhor. Esse povo está aqui com o coração desejoso de ser anunciador, de ser propagador. Que o Senhor desperte isso, Deus, intensamente em cada coração. O teu Espírito Santo que tem usado a tua igreja nesses dias que antecedem a tua volta. Que o Senhor possa avivar isso em cada coração e que a tua igreja viva intensamente para o teu propósito, em nome de Jesus, Senhor. Que, ó Deus, o teu povo assuma um compromisso contigo, que o teu povo tenha alegria, Senhor Deus, em dizer como o salmista falou, que alegraria, ó Deus, se alegrava em ir à casa do Senhor. Desperta o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Podeis assentar, igreja. Em nome de Jesus.